Boa tarde, meninos. Bom domingo. Nesse domingo de quarentena, 9 dias sem sair de casa, já tô ficando maluco. Então hoje a gente vai fazer mais uma aula, tá? Online, videoaula. Eu espero que vocês estejam gostando. Apesar de ser um tanto quanto surreal ou abstrato, vocês vão pegando aos poucos, né? Basta se lembrar que para provavelmente filosofia de Nietzsche para o engenheiro também é algo muito abstrato e surreal. Então a gente está, na verdade, trabalhando num mundo transdisciplinar. Por isso, se adaptar a linguagens diferentes e a saberes, né, que necessitam de habilidades cognitivas diferentes não é fácil. Mas com um pouco de esforço nós conseguimos. Afinal, nós já chegamos até aqui, né? Então não vai ser uma disciplinazinha de psicofarmacologia furreca que vai atrapalhar a nossa vida. Concorda? Pois então. Bom, essa aula a gente vai falar sobre sistema nervoso, anatomia e organização funcional. É uma aula bem genérica. É difícil a gente falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Então eu tentei sintetizar isso da melhor maneira possível. Espero ter ficado bom. Tentei montar um roteiro didático para que vocês compreendam o paradigma da organização funcional, anatômica e funcional do sistema nervoso. Mesmo assim, ficou uma aula grande, com mais de quase 50 slides, então eu vou dividir em dois, até porque para depois renderizar isso fica da ordem do impossível, né? Mas você vai ver a parte 2 são continuações uma da outra. Bom, a gente falou desse bichinho aí, né? Parece que a gente usou até o modelo da árvore, que é o neurônio, que é o computador, a unidade computacional do sistema nervoso, o computador unitário, né? Que se reúne numa grande rede, que está mais parecida com uma internet do que realmente com, né, o computador em si, como a gente fala que o cérebro é um computador, mas para mim ele é mais uma grande rede de computadores, uma plasticidade imensa, né, capaz de lidar com informações da ordem da complexidade do que a nossa mente trabalha. Quando se integra num sistema, né, chamado sistema nervoso, cujo órgão cardinal é o encéfalo, na verdade é um conjunto de partes que a gente vai falar um pouco aqui, né? Que nessa imagem é a capa do disco da banda Muse. Eu acho que eu já mostrei essa imagem em aula para vocês. Eu acho ela muito legal para aula porque ela é uma capa de um disco cujo título é Segunda Lei da Second Law, ou seja, Segunda Lei da Termodinâmica, que é a lei da entropia, que determina exatamente o paradigma da complexidade, que é o que a gente já viu nas primeiras aulas, né? E mostra mais não de um cérebro, mas de uma reconstrução computacional, de uma tractografia, que é exatamente o scan de todas todas as vias, todas as conexões, né, que um cérebro pode ter a nível mesoscópico. Ou seja, o que você está vendo aí, na verdade, é a árvore cerebral. Olha como ela lembra até o neurônio, que também é uma árvore, né? Onde aí você tem basicamente substância branca, né? Os tratos, as vias neurais expostas, né? Assim, através dessa técnica de neuroimagem funcional, com cores diferentes, para mostrar exatamente grupos e conjuntos de fibras diferentes, que dá a ideia da complexidade do cérebro, que não é aleatório. Ele é ordem e caos associados em quantidades perfeitas. É a segunda lei. Nada como uma banda formidável como a Muse para poder captar com elegância esse princípio de organização do universo e transformar na capa de sobra de arte. De principal uma música é Madness. E que é a coisa mais Madness que vocês estão vendo aí agora? Olha que legal. Isso é uma percepção bistável que a gente chama. Algumas pessoas vão observar uma imagem rodando para a direita, outras uma imagem rodando para a esquerda, e outras, eu poderia dizer até tristável, né? Vão perceber que é uma imagem que não roda, mas é um rosto que, de certa forma, ele oscila pendularmente de um lado para o outro. Na verdade, a gente tem um grupo de pontos realmente rodando, fisicamente, mas que juntos formam uma imagem. Uma imagem que mostra, né, que aqui,
né, denuncia para a gente que é por interpretação de uma mente. A gente já falou um pouco disso em outras aulas, né? Significa que o que você chama de cérebro, esse hardware composto por 100 bilhões de células, compartilhando ao todo 4 trilhões de conexões, é, na verdade, um sistema que interpreta o mundo, né? Ele não transduz de fato o mundo físico como ele é. Se fosse assim, você não teria essa ilusão que você está observando nessa imagem. Na verdade, o cérebro é uma estrutura que interpreta o mundo. Isso é muito poético até, né? Isso dá para entender que, desde quando a gente falou de neurônio como um sistema que processa, um computador que processa informações, não apenas as transmite, de fato o cérebro não apenas transduz estímulos físicos e devolve respostas físicas. Ele cria uma bagunça bem interessante aí dentro do universo mental, se a gente correlacionando a mente como uma consequência do cérebro, que é puramente arbitrário da minha parte, mas fazendo isso como modelo de estudo. Quando a gente faz essa extrapolação, ou seja, o cérebro ele extrapola o mundo físico. Para ele extrapolar o mundo físico, ele tem que ser maior que o mundo físico. Ou a mente que o carrega tem que ser maior que o mundo físico. E a gente volta naquela primeira aula que a gente deu, né, quando a gente deixou vocês loucos. Quando a gente perguntou se a célula aleatória do universo, se ela é realmente aleatória, ela é acaso, ela é uma célula de arbítrio. Mas isso fica para o meu livro, que se Deus quiser eu publico. Vai ser muito viagem. Agora, a gente sabe desde a antiguidade, eu falo antiguidade desde a antiguidade mesmo, tá? Mas formalmente, do ponto de vista científico, isso tem sido sabido cientificamente há mais ou menos uns 150 anos, que o cérebro, né, ou seja, que o encéfalo é uma estrutura não homogênea, ou seja, aquele órgão, né, ele provavelmente ele tem áreas, apesar dele ser toda uma passaroca homogênea, olho nu, ele pode ser subdividido em regiões com competências diferentes. Isso aqui é uma imagem do livro de Franz Gall, que é o livro da frenologia, onde ele acreditava que o crânio ele transmitia exatamente a forma do crânio, características do cérebro, que tinham um aspecto funcional, né, que determinava a variabilidade da personalidade humana. A frenologia é uma pseudociência que deu vazão a muita maldade no mundo, né, porque acreditava-se que você poderia, por exemplo, através da observação do estereótipo da forma de um crânio, você definir o caráter de um marido, por exemplo, como você está vendo nessa imagem aqui. Vocês da psicologia deveriam estudar muito a frenologia como um dos grandes vieses venenosos, né, do cientificismo, né, onde o reducionismo se tornou tão babaca, capaz de construir uma cultura que norteou política de Estado, como o próprio nazismo. Vocês já assistiram aquele filme Django Livre? Aquela cena onde o Leonardo DiCaprio ele mede o crânio do velho lá da fazenda, podendo decidir que por causa de um pedacinho do osso ele era covarde. Enfim, isso é um viés, mas é um viés que nasceu de um conhecimento científico muito genuíno, de que o cérebro ele não é uma massa homogênea. Aquela imagem que vocês viram atrás dos feixes da tractografia coloridos, né, isso tem uma correspondência funcional também. O cérebro, na verdade, é uma constelação, um grande mosaico funcional, como a gente costuma dizer. Ele não é muito bem definido nem rígido, né? Como, por exemplo, as divisões de uma fábrica ou coisa assim. Isso tudo tem muita plasticidade aí, a gente vai ver isso na próxima aula, que é sobre plasticidade. Mas esse mosaico funcional, né, embora plástico, ele determina uma organização. Né? Ou seja, existem regiões do cérebro dedicadas a determinados tipos de tarefas. Por exemplo, a região occipital é dedicada a tarefas visuais, que nada mais são as tarefas visuais do que a manipulação da informação que é veiculada por ondas eletromagnéticas e transduzidas pelos órgãos dos olhos, né, pelas retinas. O cérebro, isso aqui é uma construção, tá? É um mapa 3D, na verdade, né? Funcional, né? Planificado, flat, né?
do funcionamento do cérebro em determinada tarefa. Eu não me lembro de onde eu tirei isso. Isso aqui é uma visão paradigmática de como nosso cérebro deve estar funcionando agora. Como ele não é uma estrutura homogênea do ponto de vista funcional, a atividade também não é. Quando você está fazendo algum tipo de tarefa cognitiva, seu cérebro provavelmente está tendo uma malha de atividade bem heterogênea e dinâmica, que vai mudando. Imagina isso aí como um filme dinâmico, né? Que vai mudando à medida que você vai desenvolvendo, você vai fazendo coisas no seu dia a dia. Agora eu estou dando essa aula, regiões do meu cérebro estão em atividade. Daqui a pouco eu vou parar de dar essa aula, vou assistir um filme de terror, outras regiões vão para atividade. Depois eu vou ver as tarefas e ler as tarefas que vocês mandaram, enfim. Essa dinâmica funcional ela é observável pela ciência, inclusive através de alguns métodos, como a ressonância magnética funcional, que eu não vou entrar em detalhes agora. Se alguém quiser, procura na internet sobre isso e recomendo muito que procure. Né? Como eu disse, apesar da gente ter uma estrutura que não é homogênea, que possui especialização funcional, que leva a uma heterogeneidade da atividade cerebral ao longo da dinâmica da nossa vida, dependendo do que nós estejamos a fazer. A gente tem aí um caso real do Carlos Rodrigues, que eu procurei muito na internet, achei muita coisa sobre esse caso, mas não achei nada de informações médicas, de um rapaz que depois de um acidente de moto perdeu talvez 50% da massa cerebral, né? Principalmente relacionado ao lobo frontal, que é um lobo extremamente moderno, complexo e necessário para a vida humana. Então toda essa parte vermelha que eu te dei que foi perdida no acidente. A gente imaginaria isso aí primeiro como algo compatível à vida, e aqui a gente já vê que não é. Ele está inclusive barbudinho, ou seja, ele está vivo. E é um rapaz bonito, né? Bem bonito. Que apesar de ter perdido essa quantidade de cérebro, ele manteve uma vida psicossocial e funcional relativamente complexa, tá? Não vou dizer que é igual à vida que ele tinha antes, mas ou seja, o cérebro, apesar dessa perda, ele conseguiu se adaptar. Essa plasticidade, a gente vai falar disso na próxima aula. Então, apesar do cérebro ser esse mosaico funcional, né, com regiões especializadas, de uma forma geral, ele consegue se adaptar a grandes desventuras, como um acidente tal que o Carlos Rodrigues manifestou. Obviamente, o Carlos Rodrigues é uma exceção, né? Se eu pegar outra pessoa, um de nós, que promete arrancar um pedaço do cérebro dessa maneira, a gente provavelmente vai virar uma batata doce. Mas existia um caso como o dele, já mostra pra gente a potência plástica do cérebro. E que tudo que a gente está falando em termos de especialização cerebral, e vai falar daqui para frente, em última instância, acaba sendo, de fato, um preciosismo acadêmico. Ou, às vezes, até um recurso didático para a gente mesmo poder compreender uma estrutura tão complexa quanto o cérebro. Não é nada rígido nem estanque. É algo que está em constante evolução e transformação. A gente falou na aula de neurônios sobre o paradigma do sistema nervoso e vale a pena voltar aqui. Porque, na verdade, se a gente for analisar o neurônio do ponto de vista desse ponto de vista pragmático, o sistema nervoso é um grande fractal, né? O neurônio já é uma estrutura que reúne entradas e saídas, como a amebinha que a gente falou na aula passada, lembra? E produz a partir daí, né, comportamentos inteligentes, havendo processamento de informação na intimidade do sistema. O cérebro como um todo é um sistema de entradas e saídas. Isso aqui que vocês se lembram da amebinha, né? Que consegue, de forma inteligente, discriminar informações do meio e produzir comportamentos adequados, né? Como, por exemplo, comportamento repetitivo. Se você tem aqui uma comidinha, essa ameba vai produzir um comportamento diferente se ela vê um predador natural, como o paramécio, e eu sempre desenho isso no mesmo lugar e do mesmo jeito. Impressionante, né? Como que a criatividade está faltando. Provavelmente, diante dos sinais ambientais da presença do paramécio, ela vai fugir. Enquanto num comportamento aversivo, enquanto na presença de uma comidinha, ela vai se aproximar, um comportamento repetitivo. Observe como uma célula, uma ameba, ela já apresenta dentro desse paradigma do sistema nervoso, que é o paradigma da vida, né? Que é o processamento de informações. A gente apresenta um desdobramento desse paradigma, que são a natureza bipolar dos comportamentos, em última instância, que são sempre repetitivos, de aproximação, de aquisição, de integração, ou aversivos, de fuga, de destruição, de combate, né?
Um ser humano que está agora cagando de medo de coronavírus no seu apartamento, fazendo home office para a empresa de telecomunicações, do qual ele é projetista de sistemas, ele tem, no fim das contas, a mesma natureza dessa ameba que vocês estão vendo na tela. É um ser que, sensível ao meio, que processa as informações vindas desse meio de forma inteligente, produz comportamentos adequados, com essa bivalência positiva e negativa, do apetitivo para o aversivo. A natureza, a gente conseguir observar os paradigmas dela, ela fica bem compreensível. Eu não lembro se eu mostrei essa imagem na última aula, mas isso aqui já estou operacionalizando essa ideia dentro de um circuito. Né? Isso aqui seria uma célula fotorreceptora que capta a luz, ou seja, ela tem a atividade dela condicionada a um evento físico do exterior, e a partir daí ativa redes neurais que vão produzir comportamentos, nesse caso aqui simplificados pela atividade de uma fibra muscular. Se vocês viram o filme Life, que eu falei para vocês, esse filme é muito legal, ele mostra que essa criaturinha alienígena, marciana, né, que acaba tocando o maior terror na nave. Ah, meu Deus, o zap tá ligado, paciência. Né? Que, na verdade, segundo o próprio filme fala, é composto por esses três elementos: fotorreceptor, neurointegrador, né, e neuroefetivador, o neuromuscular. Então, ou seja, é um ser que responde de forma cognitiva e complexa à luz. O primeiro ser que tinha esse comportamento está aqui, ó, que é os quinidários, que são seres de centenas de milhões de anos. Arriscaria dizer que eles são seres que têm quase 1 bilhão de anos na nossa história filogenética, que são os primeiros seres que organizaram esse circuito. Uma célula que recebe informações, uma célula que processa, que de certa forma produz integração e processamento dessa informação, e células que efetuam algum tipo de comportamento baseado nesse circuito. Se a gente observar no filme, esse ETzinho aí, na verdade, me parece um quinidário muito complexo. Filme muito legal, assistam, tá no Netflix, aproveita a quarentena. E, na verdade, esse sistema de entrada, esse processamento de uma informação, né, que você percebe do meio para formar um comportamento adequado, uma saída adequada, é o paradigma dos processos associativos. Ora, queridos, vocês na psicologia aí estão estudando de Freud a Piaget processos associativos. Quando vocês estudam Lacan com significante e significado, vocês estão estudando processos associativos, que é exatamente como é que você, enquanto uma mente, né, constrói, integra uma informação do meio a uma biblioteca de possíveis comportamentos. É bem, falando chulamente, aquela nossa brincadeira da infância, de ligar palavras, que a gente está vendo aqui embaixo. Né? Na verdade, o nosso sistema nervoso, ele faz isso, em última instância. Ele produz associações. Obviamente que isso é um processo sofisticadérrimo, porque até você chegar à representação cognitiva de casa, você tem que ter tido um trabalho fenomenal, com dezenas de bilhões de neurônios envolvendo nisso. Mas o que o cérebro faz é pegar uma informação e conectar a um comportamento que seja condizente, adaptativo em relação a essa informação. Né? Por exemplo, se você vê um carro, você não vai mastigar o carro. Você provavelmente vai dirigi-lo. Né? Mas bom, se você vê uma casa, você não vai acender a casa, tacar fogo nela, você vai limpá-la, você vai habitá-la, enfim. Essa divisão que vocês estão vendo aqui, ó, didaticamente, a primeira vez que eu a vi foi no meu livro, que eu publiquei com Morfofisiologia Essencial, que é uma divisão didática do cérebro, como ele é dividido no hemisfério direito e esquerdo, a gente dividiu em cérebro anterior e posterior. O cérebro dividido, que é marcado por essas duas tonalidades de cinza. O cérebro posterior é basicamente composto pelo lobo parietal, pelo lobo occipital, pelo lobo temporal. É basicamente onde se reúnem todas as estruturas neurais, os sistemas neurais relacionados às nossas experiências. Eu uso a palavra experiência porque isso é muito mais complexo que simplesmente uma sensação, uma percepção. Uma experiência evoca, inclusive, memórias, né? Quando você vê, sei lá, você vê um carregador
de celular, né? Esse aqui pode ser o carregador, o meu carregador, que tem um significado subjetivo muito grande para mim. Pode ter sido o carregador que meu irmão me deu antes de falecer. Por isso, toda vez que eu olhar esse carregador, eu vou estar realmente incorporando uma experiência complexa, muito maior do que simplesmente a informação crua de que isso é um carregador. E a complexidade da mente está envolvida exatamente nessa riqueza de experiências. Você pegar, de repente, um paciente muito prejudicado, com um retrato profundo, uma psicose avançada, um autismo muito severo, ele vai ter dificuldade de formar essas experiências subjetivas. Então, um carregador vai ser um carregador, mas o meu carregador envolve memórias, emoções, as informações perceptuais. E, a princípio, tudo isso seria produzido por esses 3 lobos posteriores aqui, que formam o que eu chamaria de qualias, que são representações dessas experiências, que por sua vez são enviadas ao cérebro anterior, que é formado unicamente pelo lobo frontal, aonde os comportamentos vão ser projetados. E diria mais, onde também vai ser exercido por feedback um controle das minhas experiências do cérebro posterior. Então, o cérebro anterior, de certa forma, ele tem uma ascendência hierárquica sobre o cérebro posterior. Por exemplo, se eu estiver aqui divagando agora em lembranças do meu irmão por causa do carregador, meu córtex vai falar: para, Dimitri, agora você tem que dar uma aula, você tem que preparar um material, deixa para você fazer poesia na hora certa. Ou seja, uma modulação das minhas experiências formadas pelo córtex frontal, né? Que muita gente diz que o nosso eu se reside aí. Eu já acho que o eu é basicamente tudo isso, né? Mas uma coisa reside no córtex, no cérebro anterior, que é o nosso superego. A gente vai falar disso na aula de síndrome do lobo frontal e coisas do gênero. Mas, na verdade, os comportamentos são, em última instância, produtos do cérebro anterior. Quando você fala em pegar uma garrafa de cerveja como essa e bebê-la, isso tudo está projetado no cérebro anterior. As representações motoras que vão levar até mesmo a cadência de contrações musculares harmonizadas dentro do meu sistema, dentro do meu corpo, tudo isso está sendo projetado ali dentro. Tanto a nível de córtex quanto subcórtex e sistema límbico. Vai ver que o sistema límbico do cérebro anterior é o sistema límbico efetor, que vai produzir nossas emoções. Né? Enquanto que o sistema límbico, ou as nossas respostas emocionais, diria assim, enquanto que o sistema límbico do cérebro posterior, principalmente dado pela amígdala e formação hipocampal, é o sistema límbico que vai experimentar coisas. É muito legal isso, gente, é muito legal. Então, esses processos associativos, na verdade, eles são o grande resultado cognitivo da integração entre os dois cérebros, anterior e posterior. Né? Agora, a gente nasce sabendo que faca é para cortar ou para matar? Não. Aí vamos lá, psicólogos, né? Isso mostra que todas essas aquisições, elas são produtos da nossa plasticidade, né? Da nossa aprendizado, do nosso desenvolvimento. Legal isso, né? Pois é isso aí. Então, quando você fala em lâmpada e você pegar a lâmpada e prender ela no bocal, isso é um processo de aprendizado para que você acenda. Então, a gente não nasce com essas associações prontas. Elas são construídas ao longo de uma vida. E diria mais, o homem criativo é aquele que cria novas associações. Ele constrói novas utilidades para velhas experiências. Ou constrói novas experiências com velhos modos, velhos comportamentos. Está aí o artista, está aí o inventor, está aí o ser criativo, que eu acho que é exatamente a marca do Homo sapiens, é essa criatividade, que não existe comparativo em outros ambientes do reino animal, né? Isso aí. Mas falando em reino animal, esse processo de experiência e comportamento, ele é muito antigo. Ele vem lá da Hidra, que foi o primeiro ser com um sistema nervoso organizado, né? Mas dentro do nosso universo de seres cordados, que é o que a gente chama de seres que têm uma coluna vertebral definida, né? Que são seres evolutivamente recentes, com um pouco mais de 350 milhões de anos, né? A gente observa quando estuda o sistema nervoso deles, temos análogos deles do peixe até o Homo sapiens, a gente observa que o sistema nervoso, olha só que legal,
ele na verdade, ele é essencialmente, do ponto de vista anatômico e funcional, o mesmo desde a época dos répteis, dos anfíbios e dos peixes. O que acontece é que durante a evolução, novas camadas foram sendo acrescentadas sobre esse cérebro antigo. Uma coisa que você pegar um fusquinha com aquelas funções básicas desde a década de 60 e você vai enfiando um monte de coisa, vai enfiando câmera de ré, o caramba 4, você tem hoje um SUV que aguenta qualquer terreno e é literalmente, do ponto de vista automobilístico, imortal, né? Que é todo sofisticado, mas a essência é a mesma. E o sistema nervoso é assim. Tanto que os comportamentos mais básicos, repetitivos e aversivos, que remontam de antes do sistema nervoso, que remontam lá das amebas, né? Ai, que saco esse. Eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas eu estou. Esse processo, né? Ele é o mesmo. Né? Um ratinho ele vai, em algum aspecto, ter um comportamento dessa natureza. Eu vou ali dar uma desligada no meu WhatsApp online, só um minutinho, tá bom? Pera aí. Talvez vocês escutem uns berros aí, é o diabo do meu filho youtuber. Eu acho que eles realmente estão adorando essa quarentena, porque eles já viviam voluntariamente quarentena, né? Bom, eram vocês que estavam mandando mensagem, estava dando pim, pim, pim aqui no meu ouvido. Mas tá bom, vamos voltar aqui. Então, como eu disse, né, o sistema nervoso ele é um processo, né, assim, é um, ele é uma, fugiu. Ele, na verdade, ele é uma sofisticação de uma coisa muito antiga que já existe há mais de 800 milhões de anos, 350 milhões de anos recordados, que só vai realmente ficando com mais acessórios, né? Visão em cores, né? Percepção tridimensional, né? Ansiedade, pensamentos complexos, né? Percepção do futuro, consciência da morte, coisas completamente inúteis, mas que nós fomos acumulando ao longo da evolução, né? Porque consciência da morte é completamente inútil, né? Me desculpem aí. Discutam isso com os professores de tanatologia de vocês. Mas aqui, olha só, aqui a gente tem um esquema do livro Moron e Abramov, tá? do sistema nervoso central, formado por medula, que é esse pedaço aqui, né? Basicamente que desce, é um órgão comprido, parece uma cobrinha, que produz exatamente a integração acessório-motora de forma segmentar. Ele evoluiu provavelmente o sistema nervoso dos anelídeos e coisas vermiformes, né? E a ponta dessa medula ela cresceu, né? Formando basicamente um órgão chamado encéfalo, que é isso que vocês estão vendo aqui, né? Rodeado pela linha vermelha, que tem órgãos, o cerebelo, o cérebro, ou telencéfalo, né? E o tronco cerebral, que é basicamente essa parte aqui, o tronco cerebral. A gente vai falar mais disso no próximo slide. E todos esses sistemas, né, a gente observa aqui do ponto de vista da evolução filogenética, né, tronco cefálico, núcleos subcorticais, córtex e neocórtex, eles são basicamente o que foi sendo apendiculado a esse sistema primitivo ao longo da evolução. Comparando, olhando aqui com esse bichinho aqui, que é o nosso esquema da evolução filogenética do sistema nervoso. De forma muito primitiva, a gente tem o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que a gente vai estudar uma aula só sobre ele, que basicamente o sistema nervoso autônomo é um sistema formado por reflexos e cognições muito primárias, que tem como função principal, né, fala um controle do meio interno, não mentira. O controle da sua vida vegetativa, das suas funções orgânicas, de modo que sua homeostase, a estabilidade do seu sistema seja mantida a longo prazo. Controla o ritmo do seu coração, respiração, funcionamento de glândulas, né? o trânsito intestinal, o fluxo de sangue pelas artérias. E, obviamente, você fala, mas isso aí é controle meio interno. Não, isso é um controle interativo com o meio exterior. O sistema nervoso autônomo, ele tem através do hipotálamo, uma portinha para
as nossas percepções de mundo. Não é à toa que você leva um susto e você tem uma taquicardia. Então, ou seja, é um sistema interativo com o meio exterior, sim. Só que você não tem um controle voluntário disso. Por isso que chama-se autônomo, tá? E isso é muito primitivo. A gente pode dizer que um peixe basicamente só sistema nervoso autônomo, mais nada. E aí, até chegar no ser humano, no primata, né, que está pensando agora, que está chegando abril, época do imposto de renda, onde a gente já tem um sistema nervoso de relação, que é a ponta mais sofisticada, né? Que é basicamente essa parte rosa choque, rosa calcinha aqui da imagem, né? Que basicamente existe com esse grau de complexidade só dos primatas para frente. Né? Se você pegar um cérebro de gato, o cérebro dele é bem menos complexo que um cérebro humano. Apesar de a gente ter ali as mesmas funções paradigmáticas. O gato vê, né? O gato pensa, o gato tem medo. Ele não tem medo da receita federal, mas ele tem medo. Né? Então, tudo que a gente observa como comportamentos, como reações e experiências da nossa mente, elas vêm de uma ancestralidade. Eu adoro a psicologia evolutiva, porque ela mostra também essa relação. Né? Então, o sistema nervoso de relação, que a gente já chama que é exatamente o que nossa consciência, nossa mente, o nosso desejo, né, é capaz de controlar, tanto em termos de experiência quanto em termos de comportamento, né, e todos esses sistemas ele vêm de uma aferência comum. Os mesmos olhos trazem informações para ambos os sistemas. O mesmo olfato traz informações para ambos os sistemas. Os mesmos mecanismos de memória lá de encefálica, né, bem primitivo, nos circuitos lá de encefálicos, eles vão trazer as experiências para alimentar ambos os sistemas. Eu posso falar que o sistema nervoso autônomo, ele também trabalha com experiências? Lógico. As nossas emoções puras e primas são as nossas experiências mais originais. Né? O medo, a alegria, o tesão, a fome, a sede, que não são emoções, mas são experiências fundamentais. E tudo que a gente tem de vida cognitiva, de vida intelectual, tudo isso é uma sofisticação. É o fusquinha com câmera de ré, basicamente. Né? Aqui tem uma outra imagem do sistema nervoso autônomo que a gente vai estudar, né? Mais uma vez, ele trabalha, eu coloco como controle do meio interno, que didaticamente é assim que a gente vai nucleá-lo, né? Controle da homeostase. Ele já está presente, por exemplo, que eu falei, né? Peixe, provavelmente já basicamente deve ser só sistema nervoso autônomo, que é um controle involuntário, ou seja, que é uma coordenação involuntária do meio interno, mas ainda por cima baseada naquela velha bipolaridade dos comportamentos, né? Ou, digamos assim, dos eventos mentais, né? Dos processos apetitivos e dos processos, eu vou colocar uma setinha assim, e dos processos aversivos. Inclusive, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas grandes seções, chamadas parasimpática e simpática, que basicamente coordenam os nossos estados de fuga ou luta, ou seja, os nossos estados de mobilização para processos aversivos, e o nosso estágio de digestão e repouso, de tranquilidade, que é quando a gente faz sexo também, que são os estados dos processos apetitivos. Né? A gente vai estudar isso de forma bem mais detalhada que a gente está vendo aqui, sem um detalhamento bioquímico ou neuroanatômico, mas trabalhando dentro de uma perspectiva, né, da aplicação disso dentro da psicologia. E a gente pode dizer que a evolução, né, a partir do sistema nervoso autônomo, a gente já começa a falar de um sistema de vida de relação, né? A gente também tem vários níveis de complexidade dessas alças de entrada e saída, né, que eu chamo das organização das entradas e saídas no sistema nervoso como uma forma geral. Aqui é um esquema do livro de fisiologia, onde a gente observa aqui, né, que basicamente o encéfalo, que seriam basicamente as estruturas do tronco cerebral. Aqui seriam o que a gente chama de núcleos da base, né, que são o próprio diencéfalo, né, que são estruturas
mais primitivas interiores do cérebro, eu diria assim. Primitiva não é a palavra certa, mas são estruturas do ponto de vista menos sofisticadas, né? Também são sofisticadas, não é a palavra certa, menos sofisticadas. Talvez estruturas mais limitadas do ponto de vista de processos neurais e mentais relacionados, né? E aqui o que eu chamaria de córtex, que é o manto que recobre tudo isso aí. Então, o cérebro, basicamente, ele é composto pelo diencéfalo e pelo telencéfalo. Sendo telencéfalo, essas estruturas dos gânglios da base, que está aqui na letra B, e o córtex, que também é divisível em duas partes, chamada córtex, que é uma parte filogeneticamente mais antiga, que já é presente em alguns répteis, répteis não, as aves e mamíferos muito antigos, como o ornitorrinco, e o neocórtex, que é o córtex que já está presente na maioria dos mamíferos, né? Camundongos, carnívoros, coelho, morcego, que tem estruturas, né? Assim, que tem essa divisão filogenética, que tem implicação dentro do tipo de experiência e comportamentos que essas estruturas vão poder estar relacionadas. Então, o que a gente está vendo aqui é essa alça em azul do estímulo, em vermelho da resposta, formando em diversos níveis de complexidade, né, essa velha, dando luz a esse velho paradigma do sistema nervoso, da entrada e da saída, com processamento de informação nesse meio tempo. E a gente começa essa explanação falando dos reflexos, que basicamente são respostas a experiências muito estereotípicas, que são estímulos indiferenciados. O reflexo é um comportamento padronizado e não muda do ponto de vista qualitativo em relação ao seu estímulo. Por exemplo, quando eu dou esse tapa, né, o Roger ali meu neto ali no sofá, ele deu um pulo. Isso é um reflexo. Vocês aí talvez se assustaram também, né? Muita gente, quando eu dou um tapa assim, pisca o olho. Vocês talvez até pisquem através da câmera. Depois me fala se isso acontece. São reflexos. Que são muito primitivos do ponto de vista evolutivo. Aqui a gente tem um monquinidário, que é a hidra, né, que é aquele organismo que é o mais antigo do ponto de vista filogenético. Esse quinidário, olha que legal, ele basicamente trabalha com reflexos. Podem ser reflexos que têm como objetivo uma aproximação, ou seja, um comportamento repetitivo, ou aversivo, né? Um exemplo de reflexo que eu poderia dizer que seria um reflexo repetitivo, né? Que existe no bebê, que é o reflexo de preensão, o reflexo de sucção, né? Alguns reflexos que são talvez aversivos, o reflexo de Moro, que é o reflexo da abertura, quando ele leva o susto, né? Se a gente observar, isso é interessante ser falado, um ser humano, durante a sua evolução ontogenética, ou seja, como que ele se desenvolve do momento que ele nasce até a maturidade, a gente observa um análogo também filogenético. Bebezinho recém-nascido, ele basicamente só trabalha com reflexo, né? O reflexo de apreensão palmar. Você colocar o dedo na palma da mão de um neném recém-nascido, você ergue o neném e ele não larga. Isso aí é uma cicatriz da evolução? Sim. Provavelmente isso traz uma época no nosso sistema nervoso, um momento que o nosso sistema nervoso ainda está em franco, ainda está imaturo, né? Ainda precisa de desenvolver, de comportamentos super ancestrais, de centenas de milhões de anos atrás. Agora, no neném, no filhote humano, no filhote primata, esses reflexos eles são realmente as primeiras ferramentas para a sobrevivência. O reflexo de sucção do neném é o reflexo que ele vai ter, independente do que você coloque na boca dele. Se você colocar o dedo, se você colocar um dente de alho, acho que dente de alho não, mas enfim, o que você colocar na boca dele, ele vai chupar, né? Isso ele vai fazer com aquele movimento orofacial com a língua, né? Porque ele está fazendo isso como se fosse um mecanismo de, no momento que seja tocado o seu céu da boca, as regiões da sua face, ele vai começar a fazer esse movimento para conseguir retirar leite da teta
da fêmea, da mama da mãe, né? O reflexo de preensão provavelmente deve ter até um sentido de defesa. Né? O bebezinho ele agarra no pelo da mãe, no couro da mãe, na roupa da mãe, sei lá no que da mãe, para não cair. Né? Principalmente se vê um predador, se a macacada toda correndo para o seu canto, e tá lá o garotinho, né, o bebezinho agarrado para não ficar pelo caminho. E esses reflexos, eles basicamente são gerados, do ponto de vista neural, por tanto no tronco cerebral, né, que é a estrutura mais básica. Eu poderia ter feito aqui imagem de cérebro, né? Vou tentar desenhar aqui o cerebelo, né? Tá aqui o tronco cerebral, né? Então essa parte aqui chamada tronco cerebral é onde ocorrem assim, em grande parte dos reflexos. O reflexo de piscar, né? Quando você ouve um barulho, ou de afastar, de colocar a mão sobre os olhos. Esses reflexos acontecem por circuitos muito simples, né? Que conectam o neurônio aferente com o neurônio eferente de entrada e de saída. E esse neurônio eferente ele produz um padrão de contração de músculos em uma determinada sequência, né? Que vai fazer esse comportamento estereotípico, né? Esses são os reflexos dos estímulos indiferenciados. Aqui, tem até essa imagem que eu coloquei aqui mostrando o que seria um arco reflexo. Você está aqui o tiozinho, o garotinho, aqui, ó. Isso aqui é o cérebro, o encéfalo, né? Isso aqui seria o cerebelo. O tronco cerebral está aqui. Esse desenho não está muito bonito, não. Bom que eu vou ter que rever isso agora na segunda edição do livro, né? Mas a gente tem o que aqui? A gente tem uma vela, né? O cara encostou o dedo sem querer na vela. Houve uma resposta sensorial, que aqui está na linha rosa, né? Que se conectou a um neurônio muscular que vai fazer com que o braço do sujeito se contraia reflexivamente. Então, apesar desses reflexos serem predominantes nos bebês, por exemplo, né, no sistema nervoso imaturo, e vai desaparecendo ao longo da vida, alguns reflexos sempre vão ficar persistentes, somente esses mais relacionados à defesa. São reflexos mais simples, mais estereotipados, do reflexo de agarrado, do reflexo de sucção do bebê. Bom, num segundo nível, depois de a gente falar de reflexo, a gente pode falar que existem alguns estímulos, isso dentro da vida humana, tá? Eles são subliminares. A gente nem percebe que está recebendo eles. Eles estão produzindo comportamentos muito sofisticados, como automatismos. Que a gente chama de automatismos sofisticados, porém automáticos. Você não tem consciência da execução dele. Você tem controle, mas você não tem consciência. Quero dar um exemplo para vocês agora. Alguns de vocês estão coçando a orelha, o nariz, né? Estão, sei lá, mexendo na caneta agora, enquanto vocês estão ouvindo, né? Tudo isso são comportamentos automáticos que você faz o tempo todo, mas sem perceber que está fazendo, apesar de controlar. Tanto que quando eu estou falando agora, vocês estão parando de fazer. Né? Esses automatismos, né, já são comportamentos complexos, coordenados, né, que não são mais aquelas coisas estereotípicas e padronizadas, porém eles ainda são automatizados, eles não estão sob o controle direto da sua consciência o tempo todo. Quando você caminha na rua, você está recebendo estímulos pelo seu sistema visual o tempo todo, que está modulando a sua marcha ao longo da rua. Porém, você não está fazendo nada, está pensando na conta que você tem que pagar, você não está fazendo nada disso de forma consciente. É tudo subliminar. Interessante, né? Se vocês observarem, 95% dos comportamentos são automáticos, né? Quando eu digo comportamento, qualquer repertório motor que você produza, né, ele é automático. E ele está vindo a partir de estímulos subliminares. E tudo isso acontece nessas estruturas que eu falei para vocês, no telencéfalo, que são os gânglios da base, tálamo, né? São as estruturas internas no cérebro. Se eu desenhar aqui um encéfalo, né? Aqui o cerebelo, aqui o tronco, bem feião, aqui uma hipófisezinha doida, né? Então aqui eu tenho um tálamo aqui no meio, a gente vai falar disso daqui a pouco, e os gânglios da base, aqui do lado do tálamo, né?
Essas estruturinhas aqui é que produzem os nossos automatismos. E não são apenas comportamentos motores clássicos. A fala é automatizada. Quando você está falando, você não está pensando nas palavras que você está construindo, nos sons, nas vogais, as sementes estão fluindo do seu pensamento direto para a sua motricidade vocal. Dirigir é automatismo. Você escolhe se vai virar para a direita ou à esquerda, mas como você vai fazer isso está totalmente automatizado. E é tudo subliminar, é tudo núcleos da base. Tanto que a maioria das doenças dos núcleos da base, como Parkinson, por exemplo, você perde muitos desses automatismos. Ou seja, alguns tipos de doenças, como a síndrome a doença de Huntington, você vai perdendo esses automatismos, você vai tendo que começar a recorticalizar esses comportamentos. Porque eles também são adquiridos. Você aprendeu a andar com ano de idade. Quando você começou a andar, você se lembra muito, você não se lembra, mas você está fazendo isso com o controle consciente dos músculos da sua perna. No momento que isso for se tornando uma rotina, você construi uma habilidade, você anda sem pensar mais nisso. Você se lembra muito desse tipo de aprendizado quando vocês aprenderam a dirigir. A maioria de vocês aprendeu a dirigir na adolescência para frente, né? E como é que foi esse comportamento de dirigir? Foi exatamente uma coisa bem no início, bem cortical. Ou seja, você estava lá pensando qual marcha você ia colocar, o quanto você tinha que pisar e soltar da embreagem para o carro não dar arranque. Tudo ali, no controle da consciência, exaurindo vocês. E feito de forma imperfeita. Aí, com o tempo, vocês vão praticando, vocês adquirem a habilidade, que nada mais é do que o comportamento automático, né? É essa habilidade, o comportamento automático, que já vai estar sendo trabalhado fora da consciência, através de estímulos subliminares. Então, o que é o comportamento, basicamente? Para além dos reflexos. Quando você constrói rotinas comportamentais, como caminhar, dirigir, escovar o dente, andar de bicicleta, manipular um bisturi durante uma cirurgia, no início você está fazendo isso usando todo o seu aparato cognitivo para controlar, construir os esquemas, as estratégias de poder realizar aquele comportamento, etc. Com o tempo, isso tudo vai descendo para dentro do seu cérebro, seus núcleos da base, que assumem o controle desses processos. Tá? E você não pensa mais nisso. Você está contando piada e dissecando o aneurisma da aorta do sujeito. E com uma perfeição absoluta. Prestando toda atenção. Mas dentro de um outro nível de trabalho mental. Um nível subconsciente. Um nível automático. Bom, os automatismos, desculpe, eu não falei, eles já são assim, um padrão de comportamento de circuitos que produzem os automatismos é similar aos circuitos que produzem alguns comportamentos complexos, como caminhar, a coordenação das patinhas da lacraia, que vocês viram na imagem anterior. Darem volta um pouquinho o vídeo aí para viverem a lacraia, né? Então, dentro de artrópodes, por exemplo, os comportamentos dos artrópodes, eles basicamente seriam neurofisiologicamente comparáveis aos nossos automatismos, né? Que são comportamentos complexos. Você olha muitas vezes uma abelha coletando néctar da flor, né? Ou um inseto limpando as antenas ou as asas, né? Você vê isso, são movimentos finos, quase um balé, né? Eles fazem isso com uma perfeição, uma precisão que você usa para dissecar um aneurisma de aorta. Só que tudo são circuitos que produzem esses comportamentos de forma automatizada. Eu não posso afirmar que o gafanhoto não está fazendo usando a consciência dele, porque eu não sei se o gafanhoto tem consciência. Se tiver, é muito prototípica, né? Bem michuruca, diria assim. Mas a complexidade desses comportamentos e a precisão deles é comparável com a dos nossos automatismos humanos, ou o contrário, né? Bom, uma escala filogeneticamente mais moderna, a gente pode falar de comportamentos que seriam os comportamentos impulsos. Ah, isso aqui já é interessante, porque já são comportamentos completamente vivenciados pela consciência, tá? E já são respostas a estímulos complexos, né? Que não só apenas um buraco na estrada, que seria um estímulo subliminar, que vai fazer você desviar o carro um pouco para a esquerda ou para a direita. Então, são coisas complexas, que provavelmente já envolvem experiências psíquicas propriamente ditas, né?
Você pega a sua esposa ou seu marido com o vizinho nos lençóis. Isso é um estímulo complexo, porque não é simplesmente um corpo humano interagindo com outro corpo humano em um lençol. É a sua esposa com o seu vizinho, que era seu amigo ou sua amiga, né? Nos seus lençóis. Aquele predileto que você comprou, né? Que a sua mãe te deu no seu aval do seu casamento, né? Isso é muito diferente que simplesmente você vê uma pessoa na rua e você, por reflexo, ou automaticamente desviar dela com o seu carro. Apesar disso produzir até mesmo uma resposta emocional, mas ela é secundária. Quando a gente está falando de estímulo complexo, está falando de experiências psíquicas, mas que são de uma ordem, que vão produzir uma ordem de comportamento que ainda é muito primitiva, que é o que nós chamamos de impulsos, que já são comportamentos mais contextualizados, tanto quanto os automatismos, né? Que são comportamentos conscientes, que você faz sob a luz da sua consciência, mas eles ainda são, como vou dizer para você, eles ainda são uma pronta resposta, eles ainda são no tempo relacionados ao estímulo complexo imediatos, poderia dizer assim. Então você produz um comportamento impulsivo no momento em que aquela experiência psíquica aconteceu na sua vida. E impulso é o comportamento de quem? Da criança, do adolescente jovem, né? Criança, então, ela trabalha basicamente com automatismo, reflexo e impulso. Olha como a gente vai vendo um crescimento na nossa escala evolutiva, né? Ou seja, a criancinha de 2 aninhos, ela vai trabalhar impulsivamente. Ficou com raiva, ela chora, entendeu? Pegou o brinquedo dela, ela vai chorar, ela vai cuspir, ela vai tacar alguma coisa em você, né? Você deu uma comidinha, um doce, mostrou um doce para ela, ela vai pegar e pôr na boca, vai comer aquilo e vai sorrir toda feliz para você, né? Isso aqui a gente pode dizer que dentro de uma escala filogenética, os impulsos são produtos, né, de uma mente reptiliana. Os répteis provavelmente foram os primeiros seres a demonstrarem comportamentos impulsivos verdadeiros, porque eles já dentro do próprio aprendizado, do próprio condicionamento, eles já poderiam ter respostas aversivas ou apetitivas baseadas em coisas que eles aprenderam do mundo, ou seja, experiências, estímulos complexos e algo, né, que vai ter uma valência subjetiva para aquele indivíduo. Buraco é buraco na estrada para qualquer carro. Agora, o meu lençol, a minha mulher, a minha namorada, o meu vizinho, é diferente. Só que produzem comportamentos imediatos e que geralmente você fala, a gente faz sem pensar, porque literalmente é isso. Ainda não existe uma cognição complexa na produção desses comportamentos. Ainda é algo que a gente chama de impulsivo, de afetivo, de emocional. Tanto que se você pegar o seu namorado, sua namorada no seu lençol, com o seu vizinho, pegar sei lá, o banquinho que está ali do lado da cama e quebrar os ossos dos dois infelizes na porrada, até o sangue espirrar, massa cefálica voar na parede, cara, você vai, depois que você fez aquele festival de horror Fred Krueger, você vai pegar o banquinho, você vai largar, você vai sentar atônito assim, falar, caralho, o que eu fiz? E de repente entrar em desespero, chorar, chamar a polícia, né? E correndo para casa do outro vizinho, falando, matei a minha mulher, matei o seu marido, né? Estavam transando juntos, né? Tanto que isso produz dentro da nossa própria instituição social, comportamentos, quando eles são impulsivos, dificilmente eles são atribuídos de dolo, que é o que a gente chama de intenção, né? Você, principalmente um homicídio, aí o advogado até fala, isso foi no intenso calor da emoção, por exemplo. Né? Dentro de algumas situações que a gente pode ver no nosso dia a dia, principalmente relacionadas com as nossas emoções primitivas de raiva e tudo, que você pode produzir comportamentos, muitas vezes socialmente inaceitáveis, mas que são atenuados porque sabe-se que eles foram feitos sob a energia do impulso, que é um comportamento totalmente límbico, que nasce dos répteis, produzido pelos nossos paleo e arquicórtex, que são estruturas antigas, que é basicamente o nosso giro do cíngulo, a nossa formação hipocampal. São estruturas corticalmente muito antigas que produzem esse comportamento, já estão presentes em análogos delas, pelo menos em répteis, aves e dos mamíferos mais primitivos.
E o comportamento impulsivo é muito diferente do que a gente chama de decisão. Porque a decisão, que já envolve, que é um comportamento totalmente neocortical e completamente mamífero, e não de qualquer mamífero, alguns mamíferos são capazes de decidir, essa decisão ela já vem como um comportamento sob a análise de um contexto. Tanto que olha quem que tem aqui. Aqui a gente tem um primata, um gorila, que está aqui pensando, provavelmente, no que vai fazer com a porra do vizinho que estava pegando a mulher dele. Aí é diferente, né? Se você, né, depois de pensar 2 horas, decidir, né, dar veneno para sua mulher e um tiro na cara do seu vizinho, isso já não é mais impulso, já foi uma decisão tomada. Porque ela é baseada num contexto. E esse contexto não é um contexto só do real atual aqui e agora, é um contexto histórico. É um contexto construído a partir dos seus valores, a partir das suas experiências anteriores, a partir da sua percepção de futuro, que tipo de consequência aquilo pode ter para você, né? Você está com fome, mas só vai poder comprar comida daqui a 2 dias, por decisão você raciona, por impulso você come tudo de uma vez. Geralmente a decisão é algo que você faz depois de um tempo. Você recebe, você percebe, aprende aquela experiência contextualizada, né? E cognitivamente você vai trabalhar, né, ao longo do tempo a sua decisão. Foi havendo o que a gente chama dentro da neuropsicologia de uma latência de resposta. A resposta comportamental à decisão ela vem depois de um tempo que você recebeu o estímulo. Cachorro faz isso, né? A gente observa esse comportamento quando testa o ratinho, o camundongo, num teste chamado T-Maze. Estou desenhando aqui, basicamente é um labirinto em T, né? Imagina isso aqui feito com linhas retas, obviamente, né? Ele é preenchido por água, a gente coloca uma plataforma num dos 2 lados do T e uma kill. Pode ser cor, por exemplo, né? A gente pode colocar a kill aqui, na parede do labirinto, tipo uma imagem, uma seta mesmo apontando. O camundongo ele para ali, ele para aqui, ó, nadando, ele põe as patinhas na paredinha e fica olhando para um lado e para o outro. Aí para, olha para o meio, mexe o bigode, olha para cima, olha para baixo. O que ele está fazendo? Ele está tomando uma decisão. Ele está tendo um comportamento cognitivo extremamente complexo. Ele está analisando o contexto. É aquilo, é a água, a temperatura da água, é se ele está fazendo aquilo pela 10ª vez, se aquela aquilo esteve ali antes. O que acontece com ele se ele não tomar uma decisão logo, que ele vai afogar, né? Então existe ali um contexto cognitivo, um sistema nervoso trabalhando dentro de um contexto cognitivo de complexidade do nível de uma decisão. Então a gente pode dizer, né, que a decisão é a pérola, é o suprassumo da evolução do comportamento. Porque ela tem elementos filogeneticamente, vem de uma escala muito antiga, né, de comportamentos, e que é o que também, por último, a gente desenvolve como capacidade cognitiva. Quando é que um ser humano está pronto para decidir? Legalmente aos 18 anos de idade. Até então, ele ainda é adolescente. Ele ainda é uma mistura, né, de impulsividade com capacidade de analisar contextos de forma histórica, ética e econômica para tomar uma decisão adequada para o futuro, ou para o momento imediato, ou para o futuro distante da vida dele. Economizar dinheiro, estudar matemática. Então, quando a gente fala que um adolescente não tem cabeça, de 16, 15 anos, realmente ele não tem cabeça ainda. Ele só tem sistema límbico e arquicórtex funcionando perfeitamente, né? Ele trabalha impulsivamente. As decisões são coisas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E apesar de não parecer, né, comportamento social tem tudo a ver com decisão. E decisão não significa que você está sendo um robô frio e calculista. 90% das nossas decisões, se não 100%, são baseadas em nossos afetos, em nossos sentimentos, que pesam naquela balança. A gente não toma decisões puramente lógicas. A nossa racionalidade, que é o que produz, né, que é o que gesta as nossas decisões, ela é profundamente afetiva e sentimental, né? Então, observe, do ponto de vista filogenético,
ontogenético. A gente saiu do reflexo e chegou na decisão. De todos esses aspectos, dentro dessa bipolaridade entre apetite e aversão, né? E chegando a um ponto em que nós podemos acessar todos esses níveis de comportamento de complexidade diferentes, que são baseados em estímulos diferentes e que envolvem dentro de nós níveis de consciência diferentes. Minha filha acabou de chegar com o meu genro, espero que eles tenham trazido alguma coisa para eu comer, que eu estou com fome, né? Então a primeira parte da aula acabou de acabar e daqui a pouco a gente segue para a segunda parte, mais uma hora de falatório. Beijo para vocês.